É interessante, né? Quando a gente começa a falar em terceira idade, quando a gente fala em idosos, a tendência é a gente falar de saúde. Hoje a gente vai falar de saúde também, mas não só. Eu quero falar de bem-estar, eu quero falar de vida plena e vida abundante. Nosso tema de hoje, bem-estar na terceira idade, e a gente recebe aqui um time muito especial para conversar com você. No estúdio, Sandra Alves, ela que é médica, homeopata e ortomolecular, é também pós-graduada em gerontologia pela Universidade de Coimbra. Super chique, brigadíssima por você estar aqui para falar com a gente obrigada, sobre esse tema, querida. Nós é que agradecemos, obrigada. Tem trabalhado com o pessoal de terceira idade? Sim, muito. Muito, né? Até porque, como nós fazemos homeopatia e ortomolecular, e hoje em dia o idoso se preocupa mais em ter qualidade de vida, não é? Antigamente uma pessoa de 60 anos era uma pessoa bem mais cansada, bem mais abatida, desgastada, não é? Verdade. E hoje em dia a tecnologia e as descobertas na área da medicina, os exames, enfim, né, a própria prevenção, né, das doenças, a percepção do envelhecimento está mudando. Então as pessoas estão buscando mais esse recurso na área médica. E a homeopatia, até por ser uma medicina sem efeitos colaterais e por ter um aspecto bem preventivo, está sendo bastante procurada. Bacana. Vamos já entender melhor essa coisa toda por aí, né? Também conosco, e pela primeira vez aqui no Cabeça para Cima, o Arthur Moreira da Silva Neto. Ele que é gerontólogo, é também professor e coordenador de pós-graduação em gerontologia da AVM, Faculdades Integradas aqui no Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado, eu que agradeço. O que é a AVM? A AVM é a Vez do Mestre. É uma faculdade integrada ligada à Universidade Cândido Mendes. Perfeito. E você também aí é um estudioso do pessoal da terceira idade, tem trabalhado com isso? Sim, eu tenho estudado o envelhecimento já desde 2003, quando eu fui para Portugal fazer uma pós-graduação em geriatria e gerontologia na Universidade de Aveiro. E de lá para cá eu venho estudado o envelhecimento como um todo. O que facilitou foi o fato de eu inicialmente ser pedagogo, ou seja, eu comecei com as crianças e depois resolvi acompanhar o processo todo. E o professor Arthur tem uma vasta experiência em Portugal, porque ele fez o doutoramento dele lá. Ele é doutor, né, pela Universidade de... Sim, eu fiz doutoramento em educação, mas investigando a questão do envelhecimento, mais precisamente a passagem da vida laboral para a aposentadoria. Bacana. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Portugal, vocês dois escolheram Portugal para se especializarem em termos de terceira idade, de idosos. Portugal tem algum foco maior nisso? É algum polo especial para esse assunto ou como é que é? Você que teve mais tempo lá, Arthur. Sim, eu vivi lá 10 anos e ainda estou ligado a 2 universidades lá. Eu resolvi estudar em Portugal porque eu queria conhecer o envelhecimento mais de perto. Em 2003, o envelhecimento aqui no Brasil ainda não era tão visível como nós temos hoje. E naquela época eu achei que vivendo num país onde tivesse muitos idosos e no velho mundo, né, no chamado velho mundo, eu teria condições de avaliar melhor o processo de envelhecimento como um todo. Aí escolheu Portugal. E eu também, por minha vez, divido essa experiência, porque no Brasil a gerontologia e a geriatria digamos assim, é uma abordagem um pouco recente, é jovem, digamos assim, né? E fora do Brasil, principalmente na Europa, essa percepção da qualidade de vida com a idade chegando é bem mais desenvolvida, né? Não só na Europa, mas inclusive nos Estados Unidos. Eles têm uma visão bastante diferenciada e de qualidade, não é? Então, a gente precisa aprender para trazer a visão, a percepção, essa mudança de fase, né, que se torna, por vezes, bastante abrupta e transtorna a vida das pessoas.
Uma pergunta que todo mundo faz e o pessoal comenta muito, né? A gente vê toda hora se esbarrando nisso, né? Primeiro, que dizer que alguém é idoso já causa um constrangimento, né? Cada pessoa, dependendo, né, do seu ritmo de vida, às vezes tem até medo de dizer ou assumir, eu sou idoso, né? Dizer isso já é mortal. Sim. Qual é a idade considerada aqui no Brasil, ou como padrão mundial, que uma pessoa ela passa para a fase idosa? 60 anos, 65, como é que é? Segundo a Organização Mundial de Saúde, nos países desenvolvidos a partir dos 65 anos. E nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, é a partir dos 60 anos. Por que essa diferença? Porque nos países desenvolvidos considera-se que as pessoas envelhecem um pouco mais lentamente porque tem mais recursos, tem uma vida menos difícil, menos dura. Mas se a gente analisar bem, no Brasil nós já temos essa tendência a considerar os 60 anos para algumas coisas e 65 para outras questões. Porque a gente já não se sente tão em desenvolvimento. A gente já, em muitos aspectos, a gente já se considera desenvolvidos. Né? Perfeito. E como é que vocês veem esse panorama do idoso no Brasil? Quer dizer, o Brasil batendo a marca aí de mais de 21 milhões de brasileiros. E isso é assim, né? Pessoas com 60 ou mais de 60 anos de idade, né? Quer dizer, uma população significativa. Muito significativa. E isso causa um impacto social imenso. Né? Infelizmente, ainda no Brasil, a pessoa quando alcança uma determinada idade, ele é considerado socialmente improdutivo, coisa que a gente não vê fora do Brasil. Né? Há pouco tempo atrás, eu fui para o Canadá fazer um estudo e vi, assim, um fato que me surpreendeu muito positivamente, pessoas com bastante idade trabalhando. Pessoas provavelmente já aposentadas, né, mas que continuavam com a sua vida laboral. Porque isso é saudável. Né? Uma das coisas que a gente vê no Brasil é que essa mudança abrupta, né, que ocorre, a mulher, principalmente, vou falar da mulher, não é? A mulher, ela casa, cria os filhos. Hoje em dia, a maioria das mulheres trabalham fora, não é? E antigamente não tanto. Então, a ocupação maior da mulher era relativa ao lar, à educação dos filhos. Os filhos crescem, saem de casa, ou por casamento, ou por opção de morarem sozinhos. E com isso vem um processo da depressão, a síndrome do ninho vazio, né? Isso é bastante sério. Depois também, por sua vez, o homem chega a uma determinada idade no Brasil para se aposentar, acho que a idade mínima é 65 anos, para o homem 60 para a mulher. E aí o homem, com 65 anos, ele é um homem ainda, assim como a mulher com 60, ainda bastante produtivos. Não é? Então eles ficam, digamos assim, sem aquela perspectiva do trabalho. A sociedade, digamos assim, não é muito aberta para receber como mão de obra esses novos integrantes, né, dessa nova fase social. E isso gera muito problema. Dentro do consultório a gente percebe muito isso. Na verdade, as empresas brasileiras, elas ainda não têm essa preocupação de preparar os seus funcionários para esse período, né? Sim. Da aposentadoria, para o momento que eles devem ir para casa. Na realidade, a minha tese de doutorado foi exatamente sobre isso, né? A necessidade de uma preparação para a aposentadoria. Porque as empresas deixam de lucrar com isso. Por quê? Porque as empresas podem pensar, bem, mas eu vou gastar dinheiro para preparar o meu funcionário que vai se aposentar, mas quando ela está preparando o funcionário que está para se aposentar, ele pode, em contrapartida, estar passando o know-how dele, o conhecimento dele, para aqueles que ficarão no lugar dele. Então, isso as empresas nem sempre pensam nisso, mas seria uma mais-valia para a empresa, preparar aquele que vai entrar, né, para assimilar aquele conhecimento adquirido por aquele que vai sair.
Algumas coisas a gente, para conversar sobre essa linha, né, algumas coisas aí que elas são bastante complexas. Primeiro, o próprio país, ele não dá condição a esse idoso de viver com a sua aposentadoria, né? O recurso de aposentadoria do Brasil ainda faz com que esse idoso, ele, embora se aposente, ele precise muitas vezes se manter no mercado de trabalho para garantir um mínimo de qualidade de vida. E ele se mantém muitas vezes num subemprego, porque o próprio país não valoriza o conceito dos idosos, né? Mas a gente já precisa fazer o nosso primeiro intervalo, vou dar uma paradinha, e a gente volta ainda falando um pouquinho sobre isso, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima, pra cima. Cabeça pra cima, conversando hoje com você sobre bem-estar na terceira idade, qualidade de vida, né, desse público que cada vez mais cresce no Brasil. Mais de 21 milhões de brasileiros já na chamada terceira idade, que o pessoal começa. Melhor idade, idade isso, idade aquilo, etc., parece que, ou já por essa falta de uma identificação demonstrando que é algo que não gosta muito de falar, que não quer chegar lá, parece que quer esquecer que está se enquadrando nessa faixa de vida, né? Mas aí a expectativa de vida do brasileiro, ela está crescendo cada vez mais. O que justifica isso, professor? Sim, são, como a doutora Sandra já falou, vários recursos tecnológicos, a medicina tem evoluído, tem se preocupado mais com a questão da prevenção, que é muito importante. Por exemplo, agora há pouco a doutora Sandra falou sobre o Canadá. Realmente o Canadá é um país espetacular, mas dia desses eu ouvi uma especialista canadense falando que a medicina no Canadá é pouco preventiva, né? Ela é mais curativa. E no Brasil, eu acho que com todos os recursos parcos, com todas as dificuldades que nós temos, nós acreditamos mais na homeopatia, acreditamos mais na prevenção, acreditamos às vezes na fitoterapia, que também é importante, que nos ajuda. Já há experiências em postos de saúde em que especialistas em fitoterapia já recomendam o chá de alguma erva que pode ser útil para baixar a pressão arterial e para aliviar a ansiedade. Então, eu acho, e o jogo de cintura que a gente costuma dizer, né, que o brasileiro tem, eu acho que isso facilita a questão do envelhecimento. Agora, há quem diga que não é melhor idade, né, porque tem as dificuldades, tem as limitações. Mas depende do ponto de vista. Eu trabalho com idosos na UNAT da UERJ, UNAT é a Universidade Aberta da Terceira Idade, e também trabalho com idosos na UNAT da Veiga de Almeida. São duas universidades próximas, mas distintas, uma é pública, a outra é privada, e eu vejo nos meus alunos que são idosos que sabem viver, são idosos que sabem aproveitar o lado bom da vida. É claro que eu não posso avaliar por eles toda a população brasileira, né? Mas são idosos de vários segmentos, de vários estratos sociais e que têm conseguido encarar bem o seu envelhecimento e receber de bom grado a sua velhice com orgulho, com satisfação e estão preocupados com a questão cognitiva, com a memória, com a questão motora, fazem a sua hidroginástica, fazem as suas danças e tudo isso. A gente tem aí, né, essa pesquisa que classifica o Brasil em 31º lugar em termos de bem-estar dos idosos. Isso é bom ou isso é mal? Esse 31º lugar a gente deve olhar com alegria ou deve estar preocupado com ele? Como que é isso? Eu acredito até com alegria, porque se nós formos comparar a idade do nosso país, né, aos outros países, aos outros continentes, nós diríamos que estamos até muito bem. Não é? Agora, uma consciência, como o professor Arthur estava falando, hoje em dia existe já uma consciência do preparo social da velhice. Né? Os nossos idosos são mais bem informados, a qualidade da alimentação também é trazido muito à tona como um fator preventivo e até terapêutico, não é?
a política pública, algo voltada para a prevenção também, impedindo a mortalidade como havia antigamente, né, principalmente os exames preventivos a nível de diabetes, hipertensão, câncer, que eram os maiores inimigos da longevidade, não é? O trabalho também a nível de várias especialidades médicas, como oftalmologia, prevenção de glaucoma, porque não parece, mas tudo isso oferece uma qualidade de vida bem melhor ao idoso. Não é? Hoje em dia tem-se acesso em hospitais públicos a cirurgias de catarata, então o idoso que ele consegue ter uma acuidade visual, que ele consegue ter uma alimentação mais saudável, a atividade física, essa consciência, não é? O professor Arthur trabalha na UNAT, então é uma universidade do Estado que oferece todo um trabalho de assistência ao idoso, não é? Esclarecendo, educando, diversificando os temas, e sabe-se hoje em dia que o cérebro tem uma plasticidade que a gente pode trabalhar em cima disso, levando conhecimentos, levando novas formações, novas informações, não é? O trabalho geriátrico também, de prevenção mesmo. A própria homeopatia, a gente pode ir trabalhando muito essa área, não é? E os recursos novos. Eu fiz um curso na semana passada que eu fiquei assim fascinada, né? Eu fui fazer um curso com professores na área de neurologia, e qual não foi a minha surpresa, né, de saber que Harvard, e eu brinco até no outro programa, falei, quando Harvard diz que é verdade, ninguém contesta, e que hoje em dia sabe-se dessa plasticidade neuronal, né, dessa capacidade do cérebro se manter sempre ativo, atuante, e quanto mais cedo. Isso é uma coisa que eu gostaria muito de falar para o teu público. Quanto mais cedo as pessoas tiverem a consciência que a prevenção da velhice não começa aos 60, 70 anos. Pois é, Sandra, eu quero, assim, já que você quer falar isso para o nosso público, essa é a minha próxima questão, né? Porque uma velhice, né, saudável, ela não começa lá. Né? Ela tem que começar antes, né? Qual é a palavra, qual é a dica de vocês? Porque hoje a gente está vendo que as doenças que eram doenças da velhice, elas estão chegando à infância com muito mais rapidez. Crianças, jovens, adolescentes, né? Com doenças que a gente só via lá atrás. Me dá um pavor de imaginar, meu Deus, a expectativa de vida aumentando e esse quadro. Como é que a gente lida com isso e quando que a gente deve começar a cuidar da velhice? Eu particularmente acho que a velhice, ela... Eu não encaro o ficar idoso ser igual a ficar velho. Completamente. Eu faço uma distinção, Perfeito. Entende? Para mim, a idade, o ficar idoso é a consequência de não morrer. Se você não morreu, você vai ficando idoso. Né? Agora, ficar idoso não é igual a ser doente. E a gente tem que ter essa consciência, porque como tudo na vida, se você tem um objeto e você não cuida dele, qual é a tendência desse objeto? É desgastar, é destruir, não é verdade? O corpo humano é a mesma coisa. Nós temos múltiplas funções e precisamos ter consciência de que a prevenção, não é, através de exames, através de uma alimentação saudável, variada, pouca gordura, pouco açúcar, não é preciso ser milionário para ter qualidade na alimentação. Não é? O nosso feijãozinho com arroz, os nossos legumes, não é? Se não pode comer salmão, come sardinha, que é tão bom quanto e não custa tão caro, não é verdade? Quem tem em casa um espaçozinho, um jardinzinho, faça sua horta caseira, porque vai ter suas verduras sem agrotóxico, não é verdade? Vá ao seu médico periodicamente. Ah, doutora, mas eu não posso pagar um plano de saúde. Sim, mas tem os
os postos da prefeitura agora oferecem atendimento de boa qualidade, inclusive com as chamadas assistências alternativas, yoga, fisioterapia e acupuntura, enfim, não é? Educação alimentar, que é uma coisa fundamental, não é? Você saber que você está colocando para dentro aquilo que vai construir a sua saúde. Tem um ditado popular que diz aí, você é o que você come. Sim. Né? Isso é verdade, isso é verdade. Né? Então, Arthur, você tem trabalhado aí, né, em dois espaços diferentes, com orientação, suporte para o pessoal de terceira idade, para garantir uma melhor qualidade de vida. Isso. O que você diz para essas pessoas? O que você faz? Sim, nós na UNAT da UERJ, nós temos uma oficina que é Noções de Jornalismo. Então, nas noções de jornalismo, a gente estuda não só a parte do jornalismo propriamente dito, que seriam aquelas noções básicas, que eu trabalho com uma jornalista, né, que pode passar isso para eles, mas nós discutimos vários temas. Então, a gente daria um suporte para discutir aqueles temas que, às vezes, os idosos escutam na televisão, escutam no rádio, leem no jornal e, de repente, por não ser da área deles, por eles desconhecerem alguns fatos, alguns aspectos, eles têm dificuldade de entender bem aquela notícia que foi veiculada. E a gente tenta trocar aquilo em miúdos, a gente tenta esclarecer aquilo que é possível, a gente convida pessoas de variadas áreas para conversar com os idosos e esclarecer as suas dúvidas. Na UNAT da Veiga de Almeida, a gente também tem um espaço semelhante que a gente discute. Agora, na UNAT da UERJ, a partir de março, eu vou começar uma oficina que se chama Viagens Musicais, que a ideia é, ao ouvir determinadas músicas, trazer à tona as reminiscências, as memórias de outras épocas da vida, né? E até discutir os costumes, como que eram, como que são atualmente, discutir as questões intergeracionais, como que os avós se dão com os netos, né? Como que é a resolução de alguns conflitos geracionais, que muitas vezes se tornam difíceis de resolver. Eu fico me perguntando assim, bacana, né? Mas o que isso tem a ver com a qualidade de vida, com o bem-estar do idoso? Eu entendo, eu queria que você respondesse essa questão. Sim, a questão da qualidade de vida do idoso, ela é completamente individual. O que é qualidade de vida para a Celeste pode não ser qualidade de vida para a Sandra, né? E para mim. Quer dizer, cada um tem a sua percepção, faz a sua avaliação daquilo que considera como qualidade de vida. Então, qualidade de vida para alguns está muito calcada na saúde, para outros está muito calcada numa boa alimentação, no bem-estar. São vários fatores que compõem a qualidade de vida. Então, assim, para os idosos que frequentam uma universidade aberta da terceira idade, aquilo é qualidade de vida. Por quê? Porque ele, lembrando o que a doutora Sandra falou, se ele perde a questão profissional, o trabalho que ele fazia no dia a dia dele, ele passa a ter outros compromissos, ele passa a ter os colegas da universidade, ele passa a ter as aulas que ele frequenta, ele passa a ter a oportunidade de participar de um coral, de um grupo de atividade física, e isso é muito importante para ele. Ele não se sente isolado da sociedade, isso é muito importante. E, por outro lado, os temas discutidos vão fazer ele refletir, está conectado com o mundo, certeza, né? Interagindo com o momento social presente. Né? Exato, E isso também mexe com a memória, mexe com uma série de questões. Agora, um isolamento que eles ainda faz parte da vida deles é a questão a questão digital, né? Ainda há um analfabetismo digital. Os idosos ainda carecem de um apoio maior, de uma sensibilização maior para poder usar o computador, usar a internet,
porque isso é importante para eles. É importante, mas às vezes eu nem sei se a gente deve incentivar tanto, né? Porque quando a gente vê os jovens que eles não conseguem mais nem conversar, porque eles estão absolutamente envolvidos e dominados pelo seu smartphone, pelo seu tablet, etc. Dá vontade da gente dizer, olha, exagero, nem pega nisso aí. Isolamento completo. Exato, mas a gente entende, né? Realmente o uso da tecnologia, do computador, também traz uma integração e uma conectividade que é importante. Eu preciso fazer intervalo, preciso dar uma paradinha. E a gente vai para o intervalo e volta já já, porque eu quero que vocês digam para a gente qual é o segredo de alcançar a longevidade com saúde plena e abundante. Vamos lá. E aí, você que está acompanhando a gente nesse momento, você já está na terceira idade, tem prazer de estar nessa idade, ou você é daqueles que diz, não gosto de falar sobre isso, não gosto de dizer a minha idade, tem medo até de abrir a boca para falar a sua idade. Olha, se você tem medo, se você reage assim, está na hora de você cuidar da sua vidinha, viu? E você ter prazer. Quanto mais prazer você tiver de estar na terceira idade, mais feliz você vai ser. Melhor você vai lidar com ela, vai descobrir os prazeres de estar nessa fase, né? E não ter saudade do tempo que era jovem, não. A Bíblia nos ensina que há tempo para todas as coisas. Há tempo da gente ser jovem, há tempo da gente ser idoso, né? E saber lidar com todos os fatores dessa idade, me parece que é a coisa principal e fundamental. Então, aí, qual é a importância do emocional na vida de uma pessoa que já chega à terceira idade? Bom, eu acredito que o emocional é tudo na vida de qualquer pessoa. Mas para quem chega na terceira idade, é o que eu digo para os meus pacientes, é o seguinte, eu brinco, eu digo, gente, a outra opção é cruel. Porque se você não envelhece, é porque você morreu, não é? E o que a gente precisa aprender? Exatamente isso que você estava falando, Celeste. Existem pessoas que não aceitam envelhecer, não é? E tudo na vida, tudo, tem um princípio, um meio e um fim. Talvez a proximidade, né, mais consciente que a pessoa chega, quando chega aos 60 anos, ela olha e vê, bom, eu já vivi provavelmente a maior parte da minha vida. Isso mexe emocionalmente com a pessoa. Mas existem coisas que ela pode fazer por ela mesma. Existe uma beleza aos 60 anos, aos 70 anos. Agora, é óbvio, não é? Eu falo para muitas pessoas que não aceitam que o corpo já não tem mais aquela performance que tinha aos 20 anos. Mas pode ser, quantos atletas, não é? Claro. A gente vê, inclusive, o Brasil é um exemplo disso, atletas sêniores, né, mais idosos, que participam de vários campeonatos em corrida, em natação, enfim, em várias modalidades de esporte, que se conscientizam do quanto é importante o desenvolvimento intelectual. Você falou do idoso, o professor Arthur falou do idoso que não tem acesso ao mundo digital, mas muito idoso também, ele tem uma certa reserva, ele não quer acompanhar. Então, eu recomendo o seguinte, tentem, não é? Pelo menos vocês vão conseguir se comunicar, mandar um e-mail, receber um e-mail. Quantos idosos têm filhos que moram fora do estado, não é? Facilita ou fora do tanto a Brasil. Com certeza. Não né? é? Eles podem se comunicar, ou até mesmo com amigos, não é? Nós somos de descendência portuguesa, o professor Arthur e eu. Então, quantas pessoas conhecidas nossas têm parentes que moram em outro país ou em outro estado? Quer dizer, é uma forma de você ter, através desse conhecimento, além de você estar se desenvolvendo intelectualmente, mentalmente, estar sempre aprendendo. Isso eu recomendo ao idoso. Sempre aprender. Pode ser aprender a bordar, aprender a cozinhar, aprender a pintar, não é? Ouvir música, cantar, não é? Dançar. Um dia desse minha mãe tem 92 anos,
Então eu brinco com ela, eu começo a trazer à mente dela aquelas musiquinhas, aquelas marchinhas do carnaval da época em que ela era jovem. E então é tão bonitinho, né? Aquela musiquinha da jardineira, porque estás tão triste, né? Aquela da galinha cocorocó. Isso é muito importante, até porque a memória musical é uma das que a gente mais tarde perde. Quando perde, né? A memória musical, ela tem uma capacidade enorme de ficar intacta. Né? O Oliver Sacks, que é um grande neurologista inglês, que está radicado nos Estados Unidos há muitos anos, ele tem estudado muito essa questão, né? Como que algumas doenças degenerativas afetam o cérebro, mas não conseguem afetar a memória musical. Então é muito importante a gente trabalhar com música com os idosos, né? E a família pode ajudar nisso. De novo, bacana, a gente está numa sintonia boa, porque essa é também a minha pergunta de agora, né? A gente está falando aqui até agora no idoso propriamente dito, mas um fato é que muitas vezes a pessoa, quando ela já está mais idosa, às vezes as doenças dessa fase têm um impacto dentro do seio familiar. Com certeza. Como a família precisa reagir com relação aos seus idosos? Vamos falar um pouquinho da questão dos asilos, da importância ou do problema que muitas vezes né, a utilização de um asilo na vida dos idosos. Família e esse momento. Celeste, eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que ser realista, né? O melhor é que a família possa cuidar dos seus idosos, mas nem sempre a família tem condições. Então, cada caso é um caso. Eu acho que se a família tem condições de cuidar do seu idoso, ótimo, vai cuidar, vai se preparar, né? É importante que os familiares tenham algum preparo, algum apoio para poder saber lidar com as demandas do idoso. Agora, se não tem, eu acho que às vezes a gente tem que deixar um pouco o coração de lado e recorrer a uma instituição. Claro, uma instituição que seja idônea, que seja capaz de cuidar bem daquela pessoa idosa, mas a gente também não pode fechar os olhos e fingir que aquela realidade não existe, né? Também não adianta eu ficar com o meu idoso em casa se eu tenho que trabalhar o dia todo fora, se eu não tenho condições adequadas atenção, para aquele idoso. Então, eu acho que a instituição de longa permanência, como a gente chama atualmente, ela tem o seu valor, tem o seu papel, mas a gente precisa analisar e avaliar bem o caso e tentar, desde cedo, mostrar às crianças que o idoso merece respeito, né? Que o senhor e que a senhora têm toda uma história de vida e tem muitas vezes uma experiência, né? Eu costumo dizer que nem todos os idosos são sábios, né? A sagacidade, ela vem para alguns e não para todos, mas a experiência de vida ele tem e merece consideração, merece respeito. E o respeito mesmo familiar, né? Hoje em dia, infelizmente, a sociedade, talvez até pelo fato de estarem muito tempo fora de casa, né? Delega-se a educação dos filhos, na maior parte das vezes, ao colégio, à escola, que por sua vez também recebe um número de alunos muito grande, obviamente não se consegue dar a devida atenção e a formação também social, eu acho que merecia ser revista, né? Critérios, né? De respeito, de consideração. Você vê o idoso, muitas das vezes você entra no metrô, entra num ônibus, enfim, num lugar público, o idoso fica em pé e uma criança sentada. Né? Quer dizer, são valores que a gente precisa ensinar em casa. Né? A família, ela precisa ensinar aos seus menores, digamos assim, né? Aos seus jovens, o valor daquele idoso, que pode até ser um idoso que já está numa fase um pouco degenerativa da sua personalidade, da sua cabeça, mas que tem um sentimento. Né? Então, valorizar o idoso com respeito.
Graças a Deus a gente percebe que isso hoje tem sido um ponto de atenção. Temos muito ainda para crescer nessa história, né? Muito, muito mesmo, mas tem sido um ponto de atenção, né? Muitas vezes a gente até já fica feliz de ver um jovem cedendo lugar para o idoso. Sim. Muitas vezes a gente vê até o idoso dizendo, não precisa não. E o interessante, etc, né? Celeste, é que nós temos uma legislação topo de linha, né? Lá na Europa, quando eu falei do Estatuto do Idoso brasileiro, muitos professores da universidade quiseram fotocopiar porque acharam o máximo o nosso Estatuto do Idoso. É claro que nem sempre ele é seguido à risca, como deveria ser, mas já é um avanço muito grande. O Brasil é craque em ter leis excelentes, a gente sempre vê isso. E eu posso dizer, por exemplo, o nosso idoso não paga transporte público. Lá fora ele paga transporte público. É porque ele tem uma aposentadoria ou ele vai ter, né, contrapartidas que Sim, dão mas condição mesmo- dele manter. Não, mas eu concordo, mesmo lá- eu concordo. O que eu quero dizer é a questão da política integral, Sim, né? A sim, política sim. integral Claro. que dá condições para que ele não seja tratado como um subser, porque Isso. na origem, desde os direitos da aposentadoria direta, ele é visto como um todo, né? Sim, e eu sim, acho sim. que isso é que é um negócio bacana. Claro, não tô- claro, não tô sem contra dúvida, a sem cor, não. dúvida. Aham. E É acho isso. que outra questão assim que ajuda muito o idoso a envelhecer melhor é a fé, a espiritualidade. A espiritualidade é muito importante para o idoso, porque independente do apoio familiar, né, ele sabe em quem confia, né, e isso é um apoio fundamental. Né? E a ciência hoje, graças a Deus, a ciência hoje consegue reconhecer o valor da espiritualidade para o bem-estar do ser humano. Exatamente, a gente tem visto isso das mais diferentes formas, né? Em qualquer idade, no restabelecimento da saúde, às vezes em doenças graves, efetivamente na velhice, né? E está provado, Harvard fez um estudo. Não, gente, sabe por que eu falo muito em Harvard? É pelo seguinte. Certíssimo, porque o que Harvard diz, ninguém questiona, e também é isso porque eu mesmo. faço parte de um grupo de estudo conectado a Harvard. Eu faço um intercâmbio com Harvard a nível de medicina. Então, o que acontece? Eu achei isso genial, porque vem corroborar exatamente isso que a gente está conversando aqui. Foi provado que as pessoas que têm uma fé em Deus, que oram, que se conectam com Deus, adoecem muito menos. A velocidade de envelhecimento é muito menor. O nível de conservação intelectual, cognitivo é maior. As pessoas que fazem parte de uma igreja, de uma congregação, onde elas podem cantar, onde elas podem participar ativamente, isso faz um benefício enorme. A oração, quando você ora, você começa a mobilizar, quando você tem fé, você mobiliza substâncias dentro do seu organismo curativas. Isso está provado. Isso daí, eu digo que não é conversa de carola. Né? Isso daí está cientificamente provado. Eu acho que essa prova ela é absolutamente real, porque é o que a Bíblia nos ensina, né? A gente, quando a gente ora com real fé no Senhor, Exatamente. quando a gente tem essa postura de saber que Deus é Deus e que todo o trabalho é dele, e que o nosso trabalho é simplesmente descansar nele, Exatamente. claro que isso reflete na nossa qualidade de vida, né? E o que eu acho maravilhoso, Celeste, é porque nós acreditamos nisso piamente. Agora, existe toda uma comunidade científica que foi preciso chegar, através de pesquisas, à conclusão científica do que a fé, do que a Bíblia nos diz como verdade. Então, eu acho isso maravilhoso. Você é uma cientista, né? E mais uma vez isso vem corroborar algo que a gente já tem falado também Não, aqui outras antes vezes de- no Cabeça para Cima, é que, na verdade,
não é a ciência que explica a Bíblia, mas é a Bíblia, É a Bíblia que explica a ciência. Mais Sim. dia, menos dia, as pesquisas científicas comprovam aquilo que a Bíblia Mas eu, como médica cristã, você imagina a dificuldade que a gente tem, né, de falar sobre Deus diante de uma comunidade que às vezes te olha até como uma pessoa... É verdade, não é? É verdade. E eu quero dizer para vocês que a Sandra não está falando aqui de religião, não, tá? Ela está falando de fé, ela está falando realmente a gente crer naquele que é o único Deus. A gente está falando de Cristo e de salvação. Intervalo, gente, estourei todos os tempos. Vamos lá. Cabeça pra cima. É isso aí, queridos. O Cabeça para Cima de hoje conversando com você sobre qualidade de vida na terceira idade, vida plena e abundante, com os nossos convidados aqui, especialistas nesse público. Muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês. Nós tá é que bom? agradecemos. Nós que agradecemos. Isso aí. Foi um Que prazer. vocês continuem trabalhando com foco nesse público para que os nossos idosos aqui no Brasil eles possam ter cada vez mais saúde, vida plena e abundante e também serem mais respeitados pelos nossos jovens. Obrigadíssima.